Gravando. Professor Lemuel Rodrigues, presidente da Associação dos Docentes da UERN, a do UERN. Professor Lemuel, há um movimento de um grupo de professores da universidade para retomar a discussão sobre o auxílio pedagógico proposto para o governo do Estado. O senhor entende que ainda é possível reabrir essa discussão? Olha, todo associado ele tem direito de pleitear junto ao sindicato qualquer temática que ele achar conveniente discutir. O que a gente observa é o seguinte: a categoria rejeitou qualquer proposta de auxílio do governo, porque entendeu que a proposta do governo, que era o auxílio material pedagógico, primeiro, não era reajuste. Segundo, não contempla toda a categoria docente. E terceiro, esse auxílio ele não será incorporado aos salários. É um auxílio por tempo indeterminado, podia ser 3 meses, 1 ano ou 10 anos, não existe um prazo específico para isso. E a categoria discutiu amplamente esse ponto e rejeitou. Há alguns meses nós ouvimos alguns comentários em corredores de que existia um grupo de professores tentando pleitear esse auxílio. Esse auxílio nós não temos como pleitear, porque ele já foi rejeitado. Agora, qualquer professor pode solicitar junto ao sindicato aquilo que ele achar justo. E o que nós entendemos em relação a isso? Que alguns professores insatisfeitos com a decisão tomada pela categoria querem pedir o auxílio ao governo. Estamos aguardando a chegada desse documento, porque até o momento nós não temos oficialmente nenhum documento, nenhum requerimento de nenhum professor solicitando esse auxílio ou qualquer outro tipo de auxílio. O conhecimento que nós temos, que foi informado na última assembleia que tivemos, alguns professores falaram na assembleia que estavam preparando um documento, um requerimento, que seria encaminhado à UERN. Então, prontamente, a diretoria disse que aguardaríamos esse documento chegar. Quando esse documento chegasse, nós avaliaríamos as questões técnicas e jurídicas do documento e a diretoria tomaria uma decisão, faria o encaminhamento devido. Mas, por enquanto, não temos oficialmente nada a falar sobre essa questão. Apenas dizer ao associado que existem boatos de que há um requerimento circulando nos departamentos para os professores assinarem. Esse requerimento não é um encaminhamento do sindicato. Esse requerimento é uma iniciativa de alguns professores, que têm todo o direito de fazer. O sindicato não está por trás desse requerimento. Na hora que esse documento chegar à mesa da diretoria, então nós faremos a avaliação e veremos qual o melhor caminho que a diretoria, que o sindicato adotará. Lemuel, existe nesse grupo de professores circulando umas tabelas, uns dados que apontam que vai ter professor que até 2017 vai ter um prejuízo de R$26 mil nos seus pagamentos, nos seus salários. O senhor reconhece esses números? É a defasagem salarial. Essa defasagem, ela vem já desde 2011. É só lembrar aos colegas e à sociedade em geral que o pleito da categoria, que o acordo que foi firmado em 2014 foi pelo cumprimento do plano de cargo e salário. Em nenhum momento das nossas negociações com o governo se discutiu auxílio. A categoria não está pedindo auxílio. O que nós pedimos e vamos continuar pedindo, porque as negociações estão abertas, nós retornaremos ao governo em breve com a pauta atualizada do nosso salário e os outros pontos de pautas que
ainda não foram implementados, que não foram cumpridos em sua plenitude, apenas em parte, nós retornaremos ao governo para pedir o cumprimento da pauta, o cumprimento do plano de cargos. E a defasagem realmente é alta. Essa tabela foi feita pela gestão e de 2011 até 2017 nós poderemos ter professores com uma defasagem salarial que chegue aos números que eles apresentaram. Agora, o auxílio não vai reduzir a perda salarial, não. Porque o auxílio, ele não é salário, ele não é reajuste e nem é incorporado. Se alguém disser que esse auxílio será incorporado ao salário, nós desconhecemos qual é a lei que estabelece que esse auxílio será incorporado. Porque nas negociações com o governo, a secretaria, a chefia de gabinete sempre foi muito clara, junto com a equipe de procuradores e controladores. Esse auxílio, ele é por tempo indeterminado e não representa reajuste. Se um dia o governo decidir dar o reajuste, esse auxílio sai e entra o reajuste em cima do vencimento proposto. Essa é a consciência, por exemplo, que a categoria dos técnicos tem. Os técnicos aprovaram em sua assembleia o auxílio. Os professores não. Se existe uma compreensão por parte de alguns professores que o auxílio que vai ser dado aos técnicos deve ser extensivo aos professores, então procuremos uma justificativa, uma base jurídica e técnica, porque aí o professor poderá, junto à administração, solicitar isso. Via sindicato, até hoje a posição é a que foi tomada na Assembleia que encerrou a greve. A categoria rejeitou qualquer tipo de auxílio. E o que é que nós pedimos? Que se respeite a decisão tomada pela categoria. Foi uma decisão onde todos os professores que participaram da Assembleia tiveram vez e voz e livremente optaram, escolheram pela rejeição do auxílio. Por isso que o sindicato hoje, sua posição é tomar partido, ou seja, encaminhar, como nós encaminhamos ao governo, a decisão que foi tomada pela categoria. E a decisão foi rejeitar o auxílio. E o sindicato está recorrendo da decisão que tornou a greve legal? A categoria decidiu por não continuar o processo. Nós fizemos uma discussão junto à categoria, colocando para a categoria os desdobramentos desse processo. Se nós pediríamos a legalidade da greve e continuaríamos as negociações via judiciário, ou se nós encerraríamos o processo e retomaríamos as nossas negociações políticas com o governo. A categoria acatou a segunda proposta, né? Deixar a justiça de lado, o nosso caminho não deve ser judicial, e sim o político, que é como entende o sindicato e a categoria que as negociações devem proceder.